Estamos aí no Abril Verde. O Abril Verde é uma campanha que tem o objetivo de tratar as questões relacionadas à prevenção a acidentes e doenças do trabalho. É uma campanha que já existe em nível mundial e que vem ganhando força a cada ano. Aqui em Brusque, inclusive, existe uma lei municipal lá de 2015 que aprovou o período dedicado ao Abril Verde. E hoje à noite, inclusive, vai ter na Câmara de Vereadores uma audiência pública aberta aí para quem quiser participar e que vai ter a realização de um evento promovido pelo Fórum das Entidades Sindicais de Trabalhadores aqui de Brusque e região. Eu estou aqui com o Isaías Otaviano, que é o coordenador do Fórum Sindical e também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, Sintricomb, que é uma entidade que tem um trabalho já de muitos anos focado na questão da prevenção a acidentes de trabalho. E também hoje aqui o meu querido amigo, o Clóvis, que está pela primeira vez aqui. Ele está em Brusque quase que dia sim, dia também. Ele é lá de Lages, mas está acompanhando aqui juntamente com o Murilo, fazendo essa visita aqui. Como o Isaías já é da casa, hoje eu vou quebrar o protocolo. Vou cumprimentar primeiro o Clóvis. Sei que o Isaías não vai ficar bravo, não vai ficar chateado comigo. Clóvis, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Valdomiro. Boa tarde aos ouvintes da rádio. É um grande prazer estar aqui, né? A gente já segue você. Quando eu venho para os lados de Brusque, eu já ligo o rádio e já fico na audiência do amigo aí. Grande prazer, vocês estão falando aí do frio, eu venho do frio. Né? Lages é frio, né, Clóvis? Ontem lá estava muito frio, eu saí de lá de manhã cedo. Né? E vim aí, a gente está, como você falou, né? Nesse abril, o Abril Verde, aí a saúde do trabalhador, sim, ela importa. E a gente está aí acompanhando os trabalhos que o companheiro Isaías vem fazendo e também já nos preparando para o evento da saúde e segurança do trabalhador da Nova Central, que vai ser em breve. A gente já está dando esses primeiros passos aí, aproveitando a data do Abril Verde. Legal, bem-vindo, Clóvis. Isaías, tudo certo? Tudo certo, Valdomiro. Boa tarde, né? Costumo sempre vir pela manhã aqui, mas boa tarde a todos que estão nos ouvindo, Anderson, Amanda, Felipe. Agradecer mais uma vez pelo convite para a gente estar falando um pouco dessa questão do Abril Verde, que é um tema que importa muito para nós do movimento sindical e para mim como técnico de segurança. Então é uma coisa que eu sou apaixonado por essa questão de saúde e segurança do trabalho. E quando a gente tem a oportunidade de falar sobre a questão da prevenção do acidente de trabalho, é sempre motivo de bastante satisfação divulgar o trabalho. A gente sabe que no movimento, no mundo do trabalho e no movimento sindical, com relação a essa questão de acidente de trabalho, a gente tem muito pouca coisa para comemorar, né? Os números são estarrecedores. A gente sabe que é muita gente que sofre acidente no Brasil e no mundo. E eu vejo muita pouca ação por parte dos governantes com relação a essa questão da prevenção do acidente de trabalho, né? Se bem que a ZNR voltou a estar em alta agora, estão reorganizando essa ZNR que tinha sido totalmente destruída no governo passado. E a gente sabe da importância que é essa questão ali da ZNR, que é a questão do tripartite, que é a questão de fazer com que a saúde do trabalhador esteja sempre em primeiro lugar. Quando você fala em os dados são estarrecedores, Isaías, o que exatamente é isso? Quais são, o que as estatísticas trazem de acidentes, de mortes, enfim? E aí falando não só aqui da região, mas de país principalmente, né? O que esses números trazem? Valdomiro, a gente tem registrado em 2023, que é o último dados que a gente conseguiu extrair sobre essa questão dos acidentes de trabalho, que é mais de 612 mil acidentes de trabalho no Brasil no período de 2023. Nós estamos falando de 2.538 vidas ceifadas por a questão do acidente de trabalho. Nós estamos falando de, quando se fala de 612 mil acidentes, a gente sabe que esse número ele passa de 2 milhões, porque se estima que cada 3 a 4 acidentes de trabalho, um só é notificado, né? Que vai como acidente de trabalho mesmo e os outros entram como auxílio-doença, né? E que a gente sabe que quando o trabalhador ele dá a entrada e ele é encaminhado na questão do acidente de trabalho, muda a CAT, e aí tem que fazer a CAT, e daí as empresas elas já começam a ser penalizadas, a pagar mais imposto. Então, quando pode não registrar como acidente de trabalho e como auxílio-doença, a gente tem acompanhado que tem acontecido diversas situações nesse sentido. Pra você ter uma ideia, e os ouvintes que estão nos ouvindo ter noção do que nós estamos falando, Santa Catarina é considerado um dos estados mais pequenos da federação, e nós tivemos no ano de 2023 45.530 acidentes, 138 trabalhadores perderam a vida, né?
A Brusque acontece bastante acidente. Vocês que trabalham com a imprensa sabem que acontece, né? Porque estão direto ligados ao fato. Mas quem não é do ramo, que acha assim, não acontece acidente, porque é muito pouco divulgado, né? Sim. Só os graves são divulgados, né? Mas nós tivemos quase 1.700 acidentes de trabalho em 2023 aqui na nossa cidade e 5 mortes. Brusque, para vocês terem uma noção, ela figura entre os 20 municípios com o maior número de acidentes. E nós não somos os maiores do estado de Santa Catarina, mas o número de acidentes aqui ele é muito alto. Então, quando a gente fala de prevenção de acidente de trabalho, nós estamos falando disso. Nós estamos falando desses números, nós estamos falando de pai de família que perde a vida, nós estamos falando de mãe que fica viúva, de filho que fica sem pai. E a situação das famílias, quando a pessoa que é o provedor da casa traz os alimentos e ele não consegue trazer mais por a questão do acidente de trabalho, e aí eu entendo que a precarização da família ela é muito grande, e é em cima disso que a gente vem trabalhando nesses anos, tudo que eu estou à frente do Citricombi, agora à frente da nova central de Santa Catarina, trabalhando forte para a gente conseguir diminuir essa questão do acidente de trabalho, e sabemos também, como técnico de formação, a gente sabe que todos os acidentes ele pode ser evitado. Né? Diminuiu, a gente hoje já tem uma conscientização muito grande por parte dos próprios trabalhadores com relação a essa questão do acidente de trabalho, mas eu entendo que ainda é grave, são números que não nos deixam falar mentira, né? Os números estão aí, né? Os números qualquer pessoa pode pesquisar, e é número que para mim, como técnico de segurança, me deixa muito triste. Esses acidentes de trabalho é em decorrência à falta de equipamento, ou tem o equipamento e a pessoa não usa, hoje eu não vou usar, ou não tem o equipamento adequado? Anderson, o acidente ele acontece por 2 fatores simples. Excesso de confiança por parte do próprio trabalhador e a falta do uso do equipamento de segurança correto, né? Para você ter uma noção, na construção civil, que é a área que eu milito, nós temos como uma das causas principais queda de altura, depois é choque elétrico. Então, se o trabalhador ele recebeu o treinamento, recebeu o equipamento de segurança e não está usando, e se ele vier a cair, certamente foi ser falha dele. Agora, quando o trabalhador não tem o treinamento, porque a gente já pegou gente usando o cinto de segurança totalmente errado, né? Porque ele não sabe colocar o cinto. E às vezes a gente vai visitar a obra, o cinto está novinho na parede lá, mas o trabalhador não foi treinado, o NR35 nós estamos falando, o que acontece? Ele não vai saber usar o equipamento de segurança corretamente, né? Então, cabe à empresa treinar, qualificar, dar o equipamento e obrigar o trabalhador a usar. Quando não está acontecendo, que a gente já deparou também com um acidente desse tipo de situação, aí a culpa exclusivamente é do trabalhador, não tem o que fazer, né? E assim também, Isaías ou Clóvis, caso eu queira responder, o que o Citricombi está fazendo de ações para evitar com que mais trabalhadores até mesmo percam a vida ou se machuquem, mas percam a vida, né, o mais grave, está fazendo para ajudar esses trabalhadores? Assim, Amanda, o Citricombi ele já tem um trabalho na segurança do trabalho reconhecido no estado de Santa Catarina. Nós talvez sejamos um dos poucos sindicatos que tem 2 técnicos de segurança no seu quadro. Eu, como presidente, tenho uma técnica contratada pelo Sinduscom e o Citricombi, que é os 2 sindicatos da categoria, que é responsável por organizar o trabalhador da construção civil. E o que a gente tem feito nesses anos? Cobrar os treinamentos, inclusive agora está acontecendo um treinamento no Citricombi, porque eu entendo que só vai evitar os acidentes de trabalho com vistoria, com fiscalização e com treinamento. Então a gente tem uma equipe que ela trabalha todos os dias na rua, que é o Dari Mota Sutil, que é o nosso tesoureiro, juntamente com a Kátia. Quando a Kátia não consegue aí que a Técnica Segurança, o Dari está na rua todos os dias, orientando, fiscalizando. Eu não digo fiscalizar porque a gente não é órgão fiscalizador, a gente faz as vistorias, né, e pede que as empresas se adaptem aos trabalhos que a gente está solicitando. Então nós temos feito esse trabalho, muitos trabalhadores que foi treinado e qualificado no ano de 2024, e a gente sabe que tem que ser, já vem fazendo isso desde quando eu assumi a presidência em 2013, e a gente vem fazendo esse trabalho quase que semanalmente ou diariamente para evitar essa questão dos acidentes de trabalho. Ô Clóvis, lá na tua região, como é que é essa questão do índice de acidente de trabalho? Porque a gente está falando aqui de uma realidade que a gente conhece aqui, né? E como disse o Isaías, nós da imprensa às vezes tomamos conhecimento e a imprensa foca bastante em informação, por exemplo, de acidente de trânsito, de violência criminal,
Mas e essa estatística aí acaba não chegando para a gente muitas vezes, né? A gente acaba tomando conhecimento em situações como essa, o trabalho de entidades, enfim. Lá na tua região, como é que é essa questão do acidente de trabalho e quais setores que costumam ter um índice mais elevado? Na verdade, a gente tem que frisar o seguinte, o trabalho que o Isaías desenvolve com a equipe dele aqui, ele é fundamental e ele é um dos poucos, como ele falou, né, no nosso estado que tem. Então, a nível de central, a gente tenta levar isso para as demais regiões. Na nossa região lá é basicamente a questão de madeireiras, né? Uhum. A madeireira já foi muito forte. Hoje é mais plantio de maçã e alguma coisa desse tipo, de pinheirinho americano e na própria área de fábrica de papel. Então a gente tem alguns acidentes lá, mas não tanto quanto na construção civil, né? Já, porém, a gente, como a nossa central ela abrange todo o estado de Santa Catarina, quando a gente vai mais para o oeste, a gente tem muitos acidentes na questão dos frigoríficos, né? Amputação de mão, corte e tudo mais, mas a gente vem desenvolvendo esse trabalho, né? A comando do nosso presidente Isaías, tentando conscientizar. Esse trabalho que é feito aqui é um trabalho exemplo, né? Em todo o estado, e a gente está tentando levar. E o Isaías, como ele disse, como por ser técnico de segurança, ele preza muito por essa situação. Então não adianta a empresa investir e dar o equipamento para a pessoa e a pessoa não saber usar. Então é extremamente importante isso, e a ideia é estender por todo o estado para a gente, como eu disse, a vida do trabalhador importa sim. A gente quer que ele saia de manhã para trabalhar, para dar o lucro para o patrão dele, porque o patrão trabalha em base do lucro, mas a gente quer que no final do dia ele volte para a sua família, né, do jeito que ele saiu de manhã. Agora, hoje então tem esse evento, né, Isaías, que vai ser na Câmara Municipal, iniciativa do Fórum das Entidades. O que é esse evento e o que vai ter nele? E é aberto ao público? É aberto ao público, Valdomiro. A gente está fazendo alusiva ao mês de abril, então a campanha do Abril Verde, né, como tu falou no início da tua introdução ali, em Brusque ela tem uma lei municipal que é de 2015, que é a Lei 3.943, que reconhece que o Abril Verde como calendário oficial e reconhece que Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente de Trabalho. Então, a gente tem uma lei municipal que reconhece esse dia como Dia Mundial de Acidente de Trabalho. A gente vai ter 2 palestras hoje ali, com 2 pessoas respeitadíssimas no tema, que é o Dr. Roberto Carlos Ruiz, que ele é médico do trabalho, e o Dr. Roberto Melo Filho, que é graduado em Psicologia da USP. Por que a gente chamou esses 2 profissionais para estar fazendo essa conversa com a gente ali? Porque é um número que cresceu assustadoramente nos últimos tempos, nos últimos anos, ou digamos assim, depois da pandemia para cá, foi a questão ali da saúde mental. Saúde mental, né? A saúde mental é um tema que está dominando, é um tema que está causando bastante preocupação para quem está na frente, para quem está organizando, para quem está liderando. A gente já sabe que a ansiedade, a depressão, o aumento recorrente dos afastamentos, dos transtornos mentais e comportamentais e adoecimento psíquico cresceu após a pandemia. Então a gente sabe que é um fato que no começo ali as pessoas não ficavam muito atentas, mas hoje a gente sabe que ele é um fato desencadeador para ter um acidente de trabalho, porque se a pessoa não está bem mentalmente, ele não pode trabalhar em altura, ele não vai poder estar atento àqueles trabalhos que ele está fazendo, porque eu sempre digo, o trabalhador que trabalha em altura, além dele cuidar dele, ele tem que cuidar do amigo dele, né? Uhum. E quando a pessoa não está bem mentalmente, certamente ele causa bastante prejuízo, não só para ele, mas para quem trabalha juntamente com ele. E talvez também, né, Isaías, até a questão de medicação, que ele está tomando, tem medicamentos de tarja preta que você não pode estar em maquinário, operando, tem essa questão, né? Exatamente, Amanda. E outra coisa que a gente tem notado, quando a pessoa está com a questão da saúde mental afetada, às vezes ele entende assim, eu estou bem, mas é a questão dos picos, né? E aí se está tomando algum tipo de remédio, vai trabalhar no sol quente, a chance de um acidente ela existe forte, né? Uhum. E a gente não tem nessa estatística, acredito, aquele morador que vai inventar de arrumar uma caixa d'água. Esses dias um amigo meu caiu de uma altura de 7 metros, perfurou o pulmão, quebrou costela, deu aquele vendaval um tempo atrás aqui em Brusque, e aí ele foi lá, o filho dele falou, não vai pai, é muito alto e tal. Sem contar, porque isso aqui a gente está falando de acidente de trabalho, né? Sim. Mas tem muitos que às vezes estão em casa,
tipo assim, tem habilidade no trabalho, tem equipamento, mas em casa vai resolver arrumar uma telha, arrumar uma caixa d'água, não está com o equipamento ali e acaba se machucando. Que também dá prejuízo para o trabalho para vocês, né? Porque ele se machucou em casa, mas não vai poder trabalhar. Anderson, a tua fala é muito boa. A gente sabe que um número grande de acidentes domésticos que vem impactando os números também, né? A gente sabe disso. E eu sempre digo que o acidente de trabalho, ele não é prejudicial só para o trabalhador. É para toda a comunidade. É para mim, que paga imposto, é para ti, é para todos que estão aqui nessa sala. Porque quando o trabalhador sofre um acidente de trabalho, que ele vai ser atendido pelo SUS, que o SUS é um baita do programa, que vai ser atendido pelo SUS, o que acontece? Alguém vai pagar essa conta, e é a coletividade. Quando ele vai ficar encostado pelo INSS, vai sair de onde? Dos nossos impostos. Então, assim, impacta na vida de todo mundo. E aí, o número que se gasta, eu não tenho esse número preciso aqui, mas o número que se gasta com internação, com tratamento de quem sofre acidente de trabalho e depois com os pagamentos do INSS ali, enquanto ele está encostado, é assustador. Né? E aí eu sei que todo mundo paga essa conta. E em cima disso que a gente vai trabalhando, mas eu entendo que além de nós pagar a conta, a precarização é do trabalhador, que ele sofreu um acidente e ele está em possibilidade de exercer a atividade que leva o sustento para dentro das suas casas. 12h50. Então fica o convite aí para você hoje à noite, a partir das 7 horas, é isso? 7 horas, 19 horas. 19 horas, na Câmara Municipal, Câmara né? Municipal, aberto a todo o público. Quem for lá vai ver 2 palestrantes que têm conhecimento profundo do tema. Eu acho que deveria ter um engajamento um pouco maior da sociedade com relação a essa questão do acidente de trabalho, porque como eu falei anteriormente, o que eu tenho com isso? Tudo a ver, porque você ajuda a pagar essa conta, né? Então, quanto menos acidente a gente conseguir evitar, certamente vai sobrar mais dinheiro para fazer outras coisas, investir em outra situação que o governo pode investir, não numa coisa que pode ser evitada. Perfeito, então. Obrigado, Zéias. Que agradeço pelo espaço, Valdomiro, em nome do Fórum Sindical, agradecer mais uma vez a Rádio Cidade por disponibilizar esse espaço para a gente estar falando dessa questão do acidente de trabalho. Estamos à disposição aí para o que precisar, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, Clóvis. Muitíssimo obrigado aí por estar aqui conosco, falar no microfone, né? Opa, eu que agradeço, né? E eu gostaria muito de agradecer a vocês, né? A Rádio Cidade e aí os profissionais aqui presentes, porque na nossa região nós não temos essa abertura na imprensa. Olha só. Então, é muito importante isso, né? Porque a gente vem aqui trazer utilidade. Isso é utilidade pública, né? E a vida do trabalhador, sim, ela interessa. E lá na nossa região, infelizmente, a rádio é extremamente fechada e a gente não consegue fazer essa abertura. Então, realmente, vocês estão de parabéns. E eu continuo cada vez mais fã do Valdomiro, né? É recíproco, então, Clóvis. É recíproco. Obrigado ao Clóvis, ao Zéias, também ao nosso amigo Murilo Perdonar, que está aqui acompanhando os dois.